Olá, queridos e queridas do nosso bom Deus. Olha que coisa maravilhosa. Sermos como crianças, voltarmos ao tempo de quando nós éramos mais, se sentíamos mais felizes, não é verdade? Não que nós não sejamos felizes, porque temos nosso Deus, mas quando nós temos o coração segundo o coração de uma criança, entendemos que entraremos no reino dos céus, já fazemos parte dele. Então olha como Jesus vai falar com as criancinhas, e nós vamos ler aqui em Mateus 19:13 e Lucas 18:15, que vai falar sobre o reino dos céus, que já são das crianças, né? E que sim. Então, meus amores, nós vamos ler aqui em Mateus 19, em especial para os dias das crianças, né? Nós vamos antecipar alguns capítulos que a gente já leu, né? Que nós ficamos em Mateus 6, mas nós vamos agora para Mateus 19, versículo 13, que diz assim: depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusessem as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos as repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Jesus já estava aqui dizendo para os discípulos: ei, deixe os pequeninos vir a mim, porque o reino dos céus já pertence a elas. E ninguém que for adentrar, que for querer adentrar, se não tiver esse coração, o jeito, a forma, o olhar, a sensibilidade de uma criança, não poderá pertencer ao reino dos céus, porque o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Eita glória! Então Jesus aqui já estava querendo dizer que a criança tem um lugar especial no coração de Jesus, no coração de Deus. E é assim que nós devemos sermos. Queridos, quando nós entendemos o que Jesus disse aqui, os discípulos não compreenderam. Os discípulos acharam que Jesus apenas veio para os doentes, para aqueles que estavam ali precisando de uma libertação. Mas Jesus disse: ei, deixe vir a mim todos os pequeninos, as criancinhas. E quando nós vamos para Lucas 18:15, ele diz assim: o povo também estava trazendo criancinhas para Jesus, para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que os tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a minhas crianças e não as impeçam. Então, quando Jesus disse para os discípulos: pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Eita glória! Então é preciso que você se torne como criança. É preciso que você tenha um coração quebrantado como o da criança, que não guarda mágoa, não guarda rancor, que não fica com ódio, que tudo passa. Ele fica às vezes irritadinha, mas daqui a pouco passa. Ele não guarda o rancor. Então nós temos que ter um coração, atitudes como uma criança, sermos inocentes, puros e bem alegres, bem felizes. O pastor vai te encontrar.
Mexe a mão, ovelhinha, que o pastor vai te encontrar. É assim mesmo. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Então aqui o Jesus está nos ensinando a termos esse coração quebrantado como o de uma criança, puro, inocente, humilde de coração, né? Que pede com toda a verdade, com toda a clareza, sem maldade, que quer as coisas naquele momento, mas que é tão puro, que Jesus as concede. E isso que Jesus nos ensina, que nós devemos sermos assim. Amores, aqui o Senhor está sendo bem direto com os discípulos, viu? Porque o povo estava trazendo criancinhas para Jesus. O povo já tinha entendido que era necessário já ensinar os seus próprios filhos o caminho correto de se caminhar, que era levando para Jesus. Lá em Provérbios também fala isso, hein? Mas aí nós vamos aqui só explicar esse pedacinho, essa parte que é muito importante para você saber. Os discípulos estavam repreendendo porque os discípulos não tinham entendido. Mas Jesus aqui chamou a si as crianças e disse: deixe vir a minhas crianças, não impeça jamais, né? Por quê? Porque pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Eita glória! Queridos e queridas, papais e mamães dessa criançada linda e maravilhosa, que tem que estar antenada, viu? Então, quando a gente lê em Provérbios 22:6, diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Ou seja, tudo vai depender de como você conduzir essa família linda que Papai do Céu te deu, esses filhos que são herança do Senhor, que um dia você vai prestar conta a Deus, vai dizer: olha, eu fiz isso e isso com esses filhos lindos que o Senhor me deu. Então é necessário que nós, como pais, sejamos responsáveis e coloque nossos filhos no caminho que ela deve andar, instruir os nossos filhos.